Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, estamos de volta com mais uma Roda dos Esclarecedores aqui no modo virtual. E eu inicio resgatando duas atividades importantes que tivemos agora, recentemente. Na quinta-feira passada, dia 19, nós tivemos uma assembleia com o propósito de desligamento de membros. Estes membros estavam desconectados da comunhão com esta igreja, alguns foram para outras igrejas batistas. Uma parcela desse número, de 53, foram para outras igrejas de outras denominações, e tivemos várias pessoas que não se manifestaram com interesse de permanecer na membresia da igreja. Se você quiser saber quem foram estas pessoas desligadas, por favor, mande uma mensagem para a secretaria da igreja e nós daremos a você a agenda daquilo que foi discutido na assembleia, tá bom? Então agora a PIBG conta com 473 membros. Uma outra atividade que tivemos no final de semana passado foi a mini conferência missionária. Aconteceu no sábado e depois também no domingo pela manhã. Preletores foram convidados e mandaram muito bem no recado que eles tinham para a igreja. E eu quero então agradecer ao Comitê de Missões, organizadores, as pessoas que colaboraram para que isso acontecesse, os palestrantes, aqueles que vieram, participaram no sábado e depois também os que participaram no domingo. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio que dão ao Ministério da PIBG. Tenho agora alguns recadinhos para o que vai acontecer aí nas próximas semanas e meses, tá bom? O Promifé acontecerá no mês de janeiro de 2024. Será na cidade de Itapira, nos dias 6 a 14. O valor é de R$ 580, isso inclui a inscrição mais o transporte, e um item não perecível. Interessados devem procurar a Karina ou a Dalet rapidamente, ok? E a ceia do Senhor do mês de novembro acontecerá no dia 12. Agende-se e não perca esse momento tão importante na vida desta igreja. Fique agora com as demais coisas que nós preparamos para... tem mais um recadinho, e esse é extremamente importante, tá? Eu estou anunciando com antecedência que é o Encontro da Liderança, dia 18 de novembro. São esperados sempre, para esses encontros, presbíteros, diretores, membros do Conselho Fiscal, líderes de ministério e de grupos familiares. E assuntos para este encontro serão extremamente importantes. Nós começaremos a falar sobre o planejamento estratégico, dando detalhes e trazendo já algumas perspectivas do que a equipe, o grupo que está trabalhando com isso, tem como perspectiva aí para nós, tá? E o outro tema muito importante é o Orçamento 2024. Nós levaremos uma perspectiva daquilo no que queremos investir. Tá bom? É isso. Então fique agora com as demais partes desta roda dos esclarecedores. Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a cantar comigo Te Servirei, uma música que diz que nós queremos obedecer ao Senhor e oferecer tudo aquilo que nós temos, porque os nossos dons, os nossos talentos são para Ele, porque Ele é para nós o mais importante. Liga sua voz, cante assim comigo, Senhor, eu sei que a minha vida foi feita para Ti e quero dedicá-la inteira para Te servir. Não existirão problemas, fraquezas ou dilemas que me impedirão de agir. Senhor, talvez eu tenha errado, Tua obra rejeitado, mas arrependido estou e quero ser moldado para o Seu louvor.
obedecer, e se eu oferecer tudo o que sou, ainda será pouco comparado ao que o Senhor um dia fez por mim, morrendo em meu lugar, dando-me a vida eterna. Meus dons são para ti, minha vida é para ti, pois tu és para mim o mais importante. Senhor, talvez eu tenha errado e sua obra rejeitado, mas arrependido estou e quero ser moldado para o seu louvor. Te servirei enquanto viver. Quero, Senhor, te obedecer. Se eu oferecer tudo o que sou, ainda será pouco comparado ao que o Senhor um dia fez por mim, morrendo em meu lugar, dando-me a vida eterna. Meus dons são para ti, minha vida é para ti, pois tu és para mim o mais importante. Tu és para mim o mais importante. Te servirei por toda a minha vida. Tu és para mim o mais importante. Te servirei por toda a minha vida. Diga assim, ó: te servirei enquanto viver. Quero, Senhor, te obedecer. E se eu oferecer tudo o que sou, ainda será pouco comparado ao que o Senhor um dia fez por mim, morrendo em meu lugar, dando-me a vida eterna. Meus dons são para ti, minha vida é para ti, pois tu és para mim o mais importante. Amém. Cante assim comigo agora. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Que Ele possa nos usar a cada dia. Como descobrir o seu ministério no corpo de Cristo? Eu inicio uma reflexão que vai ter 4 capítulos com essa temática, não é? Como descobrir o seu ministério no corpo de Cristo. Eu tenho razões e motivações para voltar a este assunto. Uma das razões tem a ver com o número de pessoas que chegaram para a igreja nos últimos 3 anos. São cerca de 150 pessoas nesta condição. Algumas delas vieram de contextos de igrejas bem diferentes da PIBG. Algumas não tinham convivência com igrejas e acabaram escolhendo a PIBG para começar a sua jornada espiritual. E estas pessoas, tanto as que vieram de outras igrejas diferentes da nossa, quanto as que estão ingressando agora na jornada cristã, elas podem se sentir um tanto perdidas em relação a como se integrar efetivamente no ministério aqui. Então, vamos ajudar essas pessoas. Uma outra razão tem a ver com os que já estão na PIBG há mais tempo, porém ainda não se localizaram. Eu tenho a esperança que este conteúdo possa ajudar você e que você efetivamente dê passos na direção de fazer parte integrante do modo de ser da igreja através dos ministérios. Então, é isso. Como descobrir o seu ministério? No slide ao lado aparece o caminho que eu vou perseguir aí, que eu vou trilhar. Primeiro, hoje eu quero começar falando sobre essa questão do descontentamento santo. Já já eu volto a este assunto. Posteriormente, eu quero colocar você frente a outro elemento chave para você descobrir o seu lugar significativo de serviço no corpo de Cristo. Isso tem a ver com os dons espirituais. Já temos falado a respeito de dons espirituais,
mas aqui a ideia é ser prático e, quem sabe, ajudar você a descobrir o seu dom e depois localizar você em algum ministério onde você possa utilizar o seu dom. Posterior a isso, eu quero ajudar você a conhecer-se um pouco melhor e assim, novamente, ajudar você a se inserir num significativo lugar de serviço. Então, na última eu falarei sobre essa questão do estilo pessoal e sobre como você pode definir o seu estilo pessoal, ok? E finalmente, na quarta conversa que teremos sobre este assunto, eu apresentarei a você um pouco de como a PIBGE funciona e de como você, usando as descobertas que fez ao longo destas preleções, poderá tornar-se ativo, poderá tornar-se relevante, ok? E, sem dúvida alguma, isso é importante. Eu vou repetir. É extremamente importante que você se envolva. Eu posso afirmar para você com muita convicção, sem sombra de dúvida, depois de 44 anos servindo a Cristo, dos quais 39 anos atuando como pastor da igreja local e também lecionando em faculdades e seminários teológicos, que muitos cristãos enfrentam dificuldades para descobrir o seu ministério. Não poucos, muitos. E muitos, durante décadas, se questionam quanto ao seu lugar de serviço no corpo de Cristo e no reino de Deus. Eu estou convencido de que talvez essa seja a razão de muitos cristãos infrutíferos, decepcionados, desmotivados. Por outro lado, eu posso afirmar que cristãos que descobrem e atuam em ministérios que lhes são apropriados são mais felizes, são mais realizados, mais produtivos e mais relevantes. Então, movido por estas convicções e também coerente com o conjunto de dons que Deus me deu, eu tenho investido boa parte da minha vida procurando auxiliar cristãos nesse processo de descoberta e de engajamento efetivo em ministérios. Eu espero de coração que estes 4 encontros daqui até o início de novembro, meio de novembro, ajudem você nesse processo. Pois descobrir o seu lugar, o seu ministério, será importante. Para quem? Para você mesmo, para o corpo de Cristo, para o reino de Deus e para o mundo. E ainda a título de introdução, eu quero mencionar uma passagem bíblica que deve servir-nos de orientadora. Trata-se de 1 Coríntios 12, 1 a 7. O slide aparece aqui ao lado e eu faço a leitura para você. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. De forma objetiva, eu dou as seguintes ênfases a respeito desse texto. 4, tá? Grandes ênfases aí. A primeira delas é que Deus não quer que sejamos ignorantes a respeito dos dons, e estes dons são variados. Os mais variados dons são concedidos aos cristãos pelo Espírito Santo e visam o bem comum. Há diferentes tipos de ministérios ou formas de atuar, levando em conta sempre os dons dados por Deus. E a quarta ênfase é que cada cristão, você inclusive,
tem ao menos um dom, e este deve ser levado em conta quando você pensa em servir. Esse servir aqui é atuar efetivamente em algum ministério. Eu voltarei a esta passagem e aos conceitos presentes nela na medida em que formos avançando em nossa conversa, tá bom? Então, isso tudo a título de introdução. Agora eu quero, nesse encontro, colocar você diante do primeiro elemento importante nesse processo de você descobrir o seu ministério. Tem a ver com o descontentamento santo. E para ajudar você a entender o que é esse descontentamento santo, eu resgato uma história bem conhecida da Escritura. É a história que envolve dois personagens apresentados a nós no livro bíblico de 1 Samuel, lá no capítulo 17, ok? Esta história contida aí nesse capítulo, nós percebemos alguns personagens. Um deles é Golias. Golias era um guerreiro gigante filisteu e estava afrontando o exército de Israel. Como é que se dava esta afronta? Golias se colocava à frente do exército e desafiava para que alguém do exército de Israel se dispusesse a lutar com ele, no mano a mano ali, né? E quem perdesse a luta serviria como escravo do vitorioso. Imagine você, durante 40 dias, de manhã e de noite, Golias fazia esse desafio amedrontador aos soldados de Israel. O exército de Israel foi afrontado e foi envergonhado durante 40 dias. Até que chegou no acampamento do exército de Israel um jovem por nome Davi. Ele ouviu o desafio, fez perguntas para os irmãos dele, para outros soldados, e ele descobriu sobre recompensas para o valente de Israel que se dispusesse a lutar e vencer. Então ele avaliou a situação e colocou-se na brecha, com coragem, com ousadia, valendo-se de experiências anteriores como pastor de ovelhas, mas acima de tudo depositando sua fé em Deus e querendo glorificar a Deus. Ele vai para o campo de batalha e você sabe o final da história, né? Ele triunfou sobre o gigante Golias. O que é o descontentamento santo? É algo para o que você olha e diz assim: algo precisa ser feito a respeito disso. Algo precisa ser feito a respeito disso. Isso não pode continuar. Eu não suporto mais esta situação e creio que posso fazer algo a respeito. Quem falou a respeito deste assunto com esses termos, descontentamento santo, foi Bill Hybels, numa conferência para líderes. Depois de ouvir o pastor Bill Hybels, há mais de 18 anos atrás, eu avaliei o meu próprio chamado ministerial, bem como o de outros cristãos que, no meu entendimento, estavam fazendo alguma diferença e concluí que este é um elemento chave. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Eu me converti quando me aproximava dos 20 anos de idade. A minha conversão se deu numa pequena igreja. Faltavam voluntários para várias coisas, ou seja, várias coisas eram realizadas por poucas pessoas. E muitas coisas deixavam de ser realizadas por falta de voluntários. E uma dessas coisas era o cuidado com pré-adolescentes e adolescentes. Eles estavam deixados ao lado, ninguém cuidava deles. Eu vi aquela galerinha solta por ali e o meu coração queimava com o desejo de unir aquela turma em torno de alguns alvos e com alguns objetivos que os auxiliassem a serem mais engajados e melhor preparados para a vida e também para o serviço da igreja. E eu então comecei a me aproximar destes pré-adolescentes e adolescentes para convidá-los, desafiá-los a três coisas.
Primeiro, participar de uma classe de ensino bíblico. Não havia esta classe. Segundo, um time de futebol de salão. E em terceiro, um grupo de discussão dos temas do dia a dia. Drogas, sexo, relacionamento familiar, carreira, família, enfim, temas do dia a dia. Então, nos domingos pela manhã, eu me encontrava com eles para estudar a Bíblia. No domingo à tarde, eu me encontrava com eles para estudar temas do dia a dia. E aos sábados, eu pegava essa galera e ia com eles em alguns lugares para nós treinarmos o futebol e eles entrarem em algum campeonato que era produzido pela Associação das Igrejas Batistas. E eu trabalhei com aqueles adolescentes por uns 2 anos. Eu sei que foi muito importante para eles. Um deles tornou-se pastor, outros assumiram papéis ativos na igreja na medida em que foram se tornando jovens e depois adultos, né? E depois de 2 ou 3 anos, eu fiz a mesma coisa com os jovens da igreja e fui líder deles durante algum tempo com uma proposta semelhante. Meus queridos, eu fui muito recompensado, eu me senti muito realizado no ministério. Foi uma forma de Deus trabalhar em meu caráter e me desafiar a outras aventuras divinas. Então, você precisa descobrir o seu descontentamento santo, isto é, aquilo que te incomoda e para o que você pode oferecer alguma contribuição no sentido de minimizar problemas ou solucionar problemas. Descontentamento santo. Quando é algo que procede do coração de Deus para o seu coração, indica que o próprio Deus está desejoso de que aquilo seja resolvido. O descontentamento santo pode referir-se a uma série de coisas. Eu vou procurar sugerir algumas delas aqui, a fim de que você se autoavalie, ok? Preste bastante atenção. O descontentamento santo pode relacionar-se com pessoas. Aparece no slide ao lado uma série de grupos de pessoas. Então pense sobre você mesmo. De repente você quer fazer algo pelos bebês, pelas crianças, pelos adolescentes. A minha experiência, mencionada agora há pouco, dá um exemplo disso. Quem sabe trabalhar com jovens, mães adolescentes, mães ou pais solteiros, universitários ou divorciados, viúvos, adultos solteiros, recém-casados, refugiados, desempregados, idosos solitários, deficientes físicos, prisioneiros, pobres, hospitalizados, enfim. Descontentamento santo pode ter a ver com pessoas ou grupo de pessoas. Descontentamento santo também pode relacionar-se com causas. Aparece aqui no slide ao lado algumas destas causas. O meio ambiente, sendo uma delas, homossexualismo, quem está na prática e de repente deseja apoio para sair da mesma por entender que contraria a vontade de Deus. Violência, vítimas os descontrolados, né? De repente é assim, a pessoa é vítima de violência, mas às vezes ela é o violento e precisa de ajuda, precisa de apoio. AIDS ou outra doença com alto potencial destrutivo, fazer algo a respeito na política ou na injustiça, ou para combater o racismo, ou para dar alguma contribuição à questão da saúde, ou de alguma maneira minimizar a questão da pobreza, atuar com família e dar alguma resposta à disfuncionalidade que as famílias têm. Quem sabe militar contra o aborto ou militar a favor da alfabetização, fazer algo em prol
da fome, ou da igreja, ou da educação. Você percebe? São inúmeras causas. Deus tem colocado algo disso no seu coração. O descontentamento santo pode relacionar-se com papéis ou com funções também. Coloquei algumas aqui no slide ao lado, né? Quem sabe você tenha um chamado para treinar pessoas, o preparo para a realização de tarefas na igreja ou fora da igreja, administrar eventos, campanhas, mutirões, ensinar classes bíblicas, encontros nos lares, grupos específicos, criar material pedagógico, desenvolver sistemas, organizar pessoas, pesquisar, aconselhar indivíduos, casais, famílias, grupos, apoiar a liderança, realizar reparos ou manutenção. Eu elaborei uma planilha que talvez possa ajudar você a dar melhor foco na descoberta do seu descontentamento. Aparece aqui ao lado esta planilha e aí então você tem as diversas possibilidades ali, né? Então, isso tem que ser feito com praticamente todos aqueles grupos que eu mencionei agora para você, mas perceba, nessa planilha que vai de -0 até +5, você pode, de repente, sinalizar aquelas áreas ou aquilo com o que você gostaria de trabalhar. A planilha começa com bebês. Depois de refletir e avaliar seus sentimentos, então você deve atribuir-se uma nota que variará de -0 até +5 se quer trabalhar com bebês. Então, qual é a ideia? A ideia é orar, refletir sobre cada item que segue e dar-se uma nota. Descontentamento, então, tem a ver com aquilo que você diz assim: algo precisa ser feito a respeito disso. Isso não pode continuar sofrendo ou sendo um problema. Eu não suporto mais esta situação e creio que posso fazer algo a respeito. Então, no que é que você vai dar foco em termos do seu ministério? Naquilo que for a sua nota alta, ou seja, aquilo que provoca grande descontentamento. Existem algumas dificuldades a serem superadas, né? Eu anotei algumas aqui a título de reflexão. Uma delas é que o descontentamento santo pode ser dificultado, ou seja, pode ser difícil para você descobrir o seu descontentamento santo porque existe uma confusão, às vezes, entre o que eu acho lindo e o que é, de fato, uma inquietação divina. Por exemplo, tem gente que acha lindo o trabalho social com pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso pode abranger o trabalho de resgate a drogados, por exemplo. Mas não é porque você acha lindo que isso constitui uma inquietação colocada por Deus no seu coração. Uma pessoa pode achar linda a atitude de outra que se disponibiliza para fazer companhia aos idosos, ler histórias para eles, desenvolver alguns jogos para exercitar a mente deles. Mas isto não significa que Deus está chamando essa pessoa para envolver-se com algo desta natureza. Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Nem sempre aquilo que você acha lindo é algo que Deus tem colocado no seu coração para você se envolver e fazer alguma diferença. Uma outra dificuldade que eu percebo nas pessoas é que elas, às vezes, só às vezes, têm a tendência de querer agradar a outras pessoas. E isto pode ser uma dificuldade séria para alguns, né? Envolver-se num ministério com a intenção ou com o propósito de agradar outras pessoas e não por um chamado ou vocação da parte de Deus.
Pode até dar certo por algum tempo, né, esse tipo de envolvimento, mas ele não se sustenta. É claro que você pode usar o chamado de outros para testar-se, né, tranquilo com respeito a isso. Na PIBG, nós temos procurado desafiar as pessoas ao envolvimento com ministérios. E algumas vezes a percepção é de que as pessoas o fazem para agradar ou não desagradar a liderança ou outras pessoas. Uma outra dificuldade que eu percebo tem a ver com olhar para as restrições e não para as possibilidades. Há pessoas que tristemente só conseguem olhar para a metade vazia do copo, né? Elas só conseguem perceber as dificuldades, os obstáculos. Para encontrar e dar expressão ao contentamento, ou melhor, descontentamento santo, você precisa fazer uma pergunta. Preste atenção, ela é muito importante. Se não houvesse restrições, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de conhecimento, com o que você gostaria de se envolver e o que você gostaria de fazer para a glória de Deus? Deus, que colocou algum descontentamento em você, é aquele que o auxiliará a dar expressão a este descontentamento. Termino fazendo observações que eu considero importantes, tá? Acho razoável destacar aqui o seguinte: nem tudo que te afeta profundamente é um chamado de Deus para a sua vida. Procure a causa ou o problema que provoca em você o que eu estou chamando de descontentamento santo. Se você ainda não identificou este descontentamento santo, não desista. Não pare de procurá-lo tão cedo. E quando você o identificar, alimente-o. Não se restrinja pelos obstáculos, mas confie que Deus vai mostrar para você como resolver os problemas, as dificuldades ou as restrições. Tá bom? Por quê? Porque Ele quer os problemas resolvidos e você pode ser uma chave. Eu vou parar por aqui. Eu espero que você, com a ajuda do Espírito Santo e também com estas explicações e os exercícios, consiga definir o seu descontentamento, aquilo para o que Deus tem chamado você. No próximo encontro, eu vou trabalhar mais a questão dos dons espirituais, agora de uma maneira mais prática, como eu já falei, tentando ajudar você a descobrir os seus dons espirituais. Desejo a você a paz e a prosperidade que vem do alto. Um forte abraço. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos agora para o nosso tempo de oração, tempo de intercedermos e agradecermos pelos pedidos que chegaram até nós. A Maria de Fátima agradece a oportunidade de emprego que se abriu para o seu marido, Dionísio Luquezzi. Isabel Cristina agradece pelas orações por sua filha Juliana. Ela refez a cirurgia para a retirada do tumor no colo do útero, cirurgia na qual ocorreu tudo bem e agora ela se encontra em recuperação. A Conceição Tavares pede oração pela irmã de um colega de trabalho que fará uma cirurgia para a retirada de tumor no útero nesta segunda-feira. O Salomão agradece pelas orações de todos pela cirurgia que realizou no dia 13. Ocorreu tudo bem e hoje se encontra ótimo e recuperado. O Walter Maurício pede orações para que oportunidades de emprego surjam para ele e pela rápida recuperação de sua esposa, que foi submetida a uma cirurgia dentária. A Lilian pede oração por toda a sua equipe, pois estão trabalhando na dublagem do filme Jesus em Malayalam. Estão com grandes expectativas de que o filme terá um grande impacto e alcançará os não alcançados em Maluco. A Gisele Guimarães agradece por sua viagem para Minas Gerais. Foi um tempo precioso com sua família. Ela agradece também pela recuperação
de sua tia Joaninha e do seu tio Ismar, pela vida de sua filha Maria Luísa, que completou nessa terça 6 anos, e pede para que Deus continue guiando a sua filha nos caminhos dele, no desenvolvimento e principalmente nas questões relacionadas ao autismo. A Vanessa pede oração por sua irmã Aniele, que ficou desempregada recentemente, que portas de oportunidades se abram para ela e que ela retorne aos caminhos de Cristo. Pede também pela saúde mental de sua mãe, que Deus possa restaurar todas as áreas da vida dela. Pelo seu casamento, que irá acontecer no ano que vem, que o Senhor cuide de cada detalhe por toda a sua família e de seu noivo. E ela agradece, pois o Senhor tem sido fiel, bondoso e misericordioso em cada momento de sua vida. A Djanira pede oração pelo seu cunhado Agenor, que está com câncer, e por sua mãe Nazaré, que está com aneurisma. A Eliana Ferreira pede oração por sua saúde. Vamos colocar diante de Deus esses agradecimentos e também esses pedidos. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor esses agradecimentos, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja bendito por cada bênção que o Senhor tem derramado na vida dos seus filhos. E queremos colocar diante de Ti também esses pedidos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor estende as suas mãos, o Senhor supre necessidades, e é nessa confiança que nós queremos nos achegar a Ti. Agradecemos a oportunidade de emprego que o Senhor abriu para o Dionísio Luquezzi, Pai, marido da Maria de Fátima. Louvado seja o Senhor por isso. Nós bendizemos o Teu nome, Pai. Pedimos algumas vezes aqui para que o Senhor abrisse uma porta de emprego e assim o Senhor fez. Louvado seja o Seu nome, Deus. Glória ao Senhor por isso. Que o Senhor continue cuidando dessa família, abençoando, suprindo, dando o sustento necessário, dando o pão de cada dia. Louvamos ao Senhor pela vida da Juliana, filha da Isabel. Ela precisou refazer a cirurgia para a retirada do tumor no colo do útero, mas glória ao Senhor porque correu tudo bem e ela está em recuperação, Pai. Louvado seja o Senhor por isso e te pedimos, Pai, que o Senhor seja com ela nessa recuperação, que seja uma recuperação rápida, que em nome de Jesus seja uma recuperação sem intercorrências, ó Deus, que em breve ela possa estar plenamente recuperada, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pela irmã de um colega da Conceição. Ela fará uma cirurgia para retirada de tumor no útero. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cuide dela, que o Senhor a livre do mal, que o Senhor seja com os médicos, profissionais da saúde que estiverem envolvidos nessa cirurgia, Pai, e que ela tenha uma boa recuperação, que esse câncer entre em remissão em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito do Senhor seja com ela. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pela vida do Salomão, porque após a cirurgia que foi feita no último dia 13, ele já está bem, já está recuperado. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida, porque o Senhor nos abençoa, Deus. O Senhor é socorro bem presente na nossa angústia. Obrigado pela recuperação do Salomão, que o Senhor continue cuidando dele, abençoando a ele, para que ele tenha uma recuperação plena e cada vez mais satisfatória, Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor pela vida do Walter Maurício, clamamos ao Senhor por oportunidades de emprego, que em nome de Jesus Cristo o Senhor seja com ele, Pai. Abre portas de emprego, ó Deus, que em breve nós possamos estar aqui orando como nós acabamos de orar pelo Dionísio, agradecendo por uma porta de emprego que o Senhor abriu, que assim seja também pelo Walter Maurício, Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, abre portas de emprego, dá a ele a percepção das oportunidades que o Senhor colocar à frente dele, Pai. Dá a ele discernimento, sabedoria da parte do Senhor para as oportunidades que chegarem, Pai. Em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor, ó Pai, pela esposa dele, que foi submetida a uma cirurgia dentária, que o Senhor cuide, que o Senhor dê a ela a recuperação necessária, Deus.
Pai Santo, te pedimos pela Lilian e por toda a equipe que está lá em Maluco, ó Deus. Eles estão trabalhando na dublagem do filme Jesus para o idioma malaio ambon. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor use esse filme, use, Pai, a vida dos tradutores, use a vida de todos os envolvidos nesse projeto, Pai, para abençoar aquele povo, Deus. Para que aquele povo conheça a salvação em Jesus Cristo. Para que aquele povo desenvolva relacionamento contigo, ó Deus. Relacionamento profundo, gera salvação ali, ó Pai. Em nome de Jesus. E nós clamamos a Ti, ó Pai, por toda a equipe que está trabalhando nesse projeto. Te pedimos que o Senhor livre a equipe de todo mal, livre, Senhor, os familiares em nome de Jesus, que o Senhor esteja guiando eles nesse projeto, Deus, e que em breve esse filme possa estar pronto para apresentar as boas novas de Jesus Cristo em forma de filme para todos aqueles que estão ali naquela localidade, Pai, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pela viagem que a Gisele Guimarães fez para Minas Gerais. Glória ao Senhor, porque foi um tempo precioso com a família dela, Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Esses tempos são tão significativos para nós, ó Pai. Também agradecemos ao Senhor pela recuperação da tia dela, Joaninha, e também do tio dela, o Senhor Ismar, Pai. Louvamos ao Senhor também pela vida da Maria Luísa, que completou nessa última terça 6 anos, ó Deus. Que o Senhor continue cuidando da Maria Luísa, abençoando o desenvolvimento dela, em nome de Jesus, em todas as questões relacionadas ao autismo, que o Senhor dê a ela o desenvolvimento, a desenvoltura necessária, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Espírito do Senhor seja com a Maria Luísa, e te peço também pela Gisele, também te peço pelo Fernando, ó Pai, te peço pela família deles como um todo, que o Senhor abençoe, Deus, abençoe a eles, abençoe os filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos ao Senhor pela vida da Aniele, irmã da Vanessa, ela ficou desempregada recentemente, Deus, que portas de emprego se abram para ela, em nome de Jesus, que o Senhor gere oportunidades, ó Deus, de trabalho, oportunidades de emprego para ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Também clamamos a Ti, para que ela retorne aos Teus caminhos, ó Pai, que ela retorne para um relacionamento com o Senhor, ó Deus, através de Jesus Cristo. Pai Santo, a Tua palavra diz que o Seu Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor haja com convencimento no coração da Aniele e que ela possa se voltar e se render ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pela mãe da Vanessa, que o Senhor restaure todas as áreas da vida dela, que o Senhor restaure a saúde mental, que o Senhor restaure a saúde espiritual, a saúde física, a saúde emocional. Deus, em nome de Jesus, seja com ela, Pai. Gera transformação ali, ó Pai, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pelo planejamento do casamento entre a Vanessa e o Marcos, que o Senhor seja com cada detalhe, Pai, dessa união, desse casamento, que o Senhor seja com a família da Vanessa, que o Senhor seja com a família do Marcos, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, Pai. Louvamos ao Senhor também porque o Senhor tem sido fiel com ela, bondoso, misericordioso em cada momento da vida dela. Louvado seja o Senhor por isso, ó Pai. Te pedimos pela vida do cunhado da Djanira, o Agenor. Ele está com câncer, que o Senhor cuide, Pai. Dê a ele o tratamento devido, necessário. Dê a ele as alternativas necessárias para que ele possa se ver curado em nome de Jesus, ó Pai. Também clamamos ao Senhor pela mãe da Djanira, Dona Nazaré, que está com aneurisma. Cuida dela, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, dê aos médicos as estratégias corretas, ó Deus, para tratar esse aneurisma em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Cuida, Senhor, cuida da mãe dela, cuida da Dona Nazaré. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela saúde da Eliana Ferreira, que o Senhor cuide dela, que o Senhor renove e restaure a saúde dela, que o Senhor a livre de todo mal, Pai. Louvamos ao Senhor
pela vida de cada pessoa que faz parte dessa comunidade, Pai. Que o Senhor continue cuidando, que o Senhor abençoe essa igreja, que essa igreja possa ser um farol nesse bairro, cada vez mais, ó Pai. Que essa igreja seja cada dia mais relevante no contexto desse bairro, Pai. Que as pessoas olhem para essa igreja e elas percebam que aqui há esperança, não por causa de um conjunto de prédios, Pai, mas por causa do Senhor que habita no meio do seu povo, do Deus a quem servimos, e que elas possam buscar e encontrar essa esperança no Senhor, Pai. E que nós sejamos propagadores da esperança que há em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.